Amados irmãos, boa noite. É um grande prazer para nós estarmos aqui, mais uma vez, dando início às nossas atividades doutrinárias da noite de hoje. A nossa doutrinária, que já é uma tradição de 68 anos, a União Espírita Alagoense realiza essa atividade. Nesses últimos meses estamos online, né? Graças a Deus. É assim que o mestre quer. E assim nós estamos seguindo. Agradecer a todos pela oportunidade, por esse momento de estarmos juntos e que tenhamos todos uma boa atividade. Envolvendo nosso irmão Ronaldo, que ele temos certeza que está sendo bem assessorado pelos companheiros espirituais, os espíritos responsáveis pelo movimento espírita de Alagoinhas e de toda a região, e que Jesus, na sua infinita bondade, nos dê a tua paz, e que nós hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã, melhores do que somos hoje. Vamos estar encerrando as palestras do mês de setembro, onde nós estamos lembrando dos nossos irmãos suicidas, para que possamos sempre estarmos lembrando deles, não só nesse mês de setembro. Porque, como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Agradecer a Bezerra de Menezes e aos médicos e enfermeiros, para que eles possam continuar nos assessorando. Jesus, que é o nosso modelo e guia, é o nosso médico do corpo e da alma. E não esquecendo de envolver os nossos irmãos que se encontram jogados nos cafres, nas calçadas, nas cadeias públicas, nas clínicas, nos hospitais, nos leitos de dores, aqueles que não têm um teto, que não têm um pão, aqueles que não te conhecem, Senhor. Te pedimos, Jesus, que envolve a todo o movimento espírita, as casas espíritas e a tantos outros segmentos religiosos. Não esquecendo de envolver os nossos irmãos que estão organizando mais um fórum, que estará começando na próxima semana, que todas aquelas pessoas que estão à frente possam se sentirem fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. E também todos os companheiros que vai participar. E nesse momento nós queremos já lembrar, né, do dia 5 de outubro, é o dia onde o nosso velho Gagá, como eu chamava ele de velho Gagá Adalberto Barreto de Macedo, estará completando 100 anos, e com certeza vamos estar fazendo algo especial para comemorar o seu aniversário. E assim, Jesus, só temos a te agradecer. Na próxima semana aqui nós teremos, né, mais uma palestra também, que é às 20 horas, o fórum começa às 18, né? Eu acredito que não vai atrapalhar. Mas se a direção do fórum entender, pode colocar no horário da doutrinária, não tem problema nenhum. Senhor, fazei de nós um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna, que assim seja, Jesus. E nesse momento eu quero ainda envolver Dona Teresa,
Dona Anitta, que são, né, as nossas mais experientes do nosso grupo. E todos aqueles que se encontram viajando por terra, por água, pelo ar, os nossos familiares, encarnados e desencarnados, os amigos, e até mesmo aqueles que dizem não gostar de nós. Não podemos esquecer jamais da nossa instituição, a União Espírita Alagoense, e a nossa reconstrução, que, com fé em Deus, nos bons espíritos, em Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em breve estaremos iniciando as nossas obras. Muita paz, que Deus nos abençoe, viva Jesus, e nossos corações, que todos aqueles que chegaram até nós, Senhor Jesus, possam sentir a sua presença. Desde já, uma boa noite a todos. Obrigado, Ronaldo. É com você, Ronaldo. Vai que é tua, Ronaldo. Bora! Ok, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, meus caros irmãos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite à União Espírita Alagoense de participar desse movimento, desse grupo maravilhoso que eu adoro. E agradecer ao Divino Jesus por me dar essa oportunidade também de estar com vocês, os nossos mentores espirituais. E o tema, dando sequência às palestras, às doutrinárias, o tema é valorizando a vida. Não vamos falar com suicídio, porque o tema escolhido desta noite é viver é a melhor opção sempre. Este tema, ele é baseado no livro de André Trigueiro. Viver é a melhor opção, de André Trigueiro, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. André Trigueiro, para quem não conhece, ele tem 54 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Ele trabalha na Rede Globo de televisão, é comentarista do Globo News, editor-chefe do programa Cidades e Soluções, espírita, palestrante espírita, participa de vários congressos, esteve no Congresso Estadual, o ano passado. O tema, ele palestrou e o tema foi esse mesmo tema, sobre suicídio. E ele tem mais de 30 anos que ele frequenta, né, é espírita. Ele tem um trabalho maravilhoso. Esse livro, inclusive, eu recomendo esse livro, ele tem muita informação importante sobre dados e informações sobre o suicídio no Brasil e no mundo, e é dividido em duas partes. Primeiro, ele vem com a parte científica, informativa, e a segunda parte é a doutrina espírita, como é que a doutrina espírita enxerga essa questão do suicídio. Então, dando início, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Essa campanha foi iniciada em 2015. O objetivo é dar mais atenção a esse tema, suicídio, com campanhas de conscientização e debates que possibilitam a quebra do tabu sobre o problema. O tabu, como todos sabem, é aquele assunto que é proibido, né? É o assunto proibido, né? Em casa tem alguns tabus, né? Por exemplo, tem família que não conversa sobre sexo, que é tabu, né? Na igreja não se fala sobre certos assuntos porque a igreja não permite. Então, tabu. O suicídio é um tabu, né? A gente não procura não comentar, né? Acontecem, por exemplo, suicídios aqui em Alagoinhas e a gente não toma conhecimento.
né? Quando a pessoa assim, tem muito muito conhecida, de todos, a gente ainda toma conhecimento, mas acontecem os suicídios e a mídia procura não comentar sobre o suicídio. Bom, por que Setembro Amarelo, né? De onde é que surgiu esse setembro, né? Esse nome, Setembro Amarelo. Bom, foi inspirado no caso M, em setembro de 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, de nome chamado Mike M., ele cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang amarelo. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados com fitas amarelas, com frases de apoio a pessoas que estivessem enfrentando problemas emocionais. Então, a ideia foi, assim, levado adiante pelo CVV, aqui no Brasil, e pelo Ministério da Saúde, né, continuou. Primeiro pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, falaremos mais adiante, e o Ministério da Saúde, que manteve a campanha Setembro Amarelo. Bom, o tema suicídio, como eu já falei, ele sempre foi considerado um tabu. É um assunto invisível que preferimos não falar. Falta muita informação à sociedade. Daí, se escolher um mês, o mês de setembro, para que a gente fale sobre suicídio, que a gente apresente informações à sociedade, porque quando o assunto é saúde, nada melhor do que a informação. O assunto suicídio é o que menos ocupa espaço na mídia, nas mídias em geral, tanto na televisão, como no rádio, nas redes sociais, nas revistas e jornais. Sempre é um tema que ele não é muito apresentado, ele não é discutido, porque é o entendimento que as notícias sobre suicídio possam precipitar ocorrências de novos casos. Tivemos recentemente a notícia de um ator da Globo, Flávio Migliaccio, que cometeu suicídio, foi comentado assim, rapidamente, e essa questão do suicídio precipitar a ocorrência de novos casos, aconteceu que uma atriz muito famosa nos Estados Unidos cometeu suicídio, tem muito tempo, se não me falha, ela foi Marilyn Monroe, e foi muito noticiado esse fato, e a taxa de suicídio aumentou naquele período. Então, é esse o receio que eles têm, né? Bom, é importante informações, e eu trago informações aqui muito importantes, né, que são os dados mundiais, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela divulga. E os últimos números que eu tenho aqui é de 2012. Então, tem 8 anos que foram divulgados aí pela OMS. E o número de vítimas por ano, em 2012, foi de 804 mil suicídios ocorridos no ano de 2012. Isso dá 2.200 casos por dia e equivale a um suicídio a cada 40 segundos. Os números que nós temos do Brasil é que aqui ocorre um suicídio a cada 48 segundos. Isso dá anualmente 11 mil casos por ano, né? A maior parte dos suicídios ocorre em países com economia de renda baixa ou média. Há mais suicídios entre homens do que entre mulheres. Também isso é um fator
que nós veremos adiante por que que acontece, por que que há mais casos de suicídios entre homens do que entre mulheres. Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam, sem sucesso, uma ou mais vezes, tentam o suicídio, né? Mais de 20, para cada pessoa que consegue, mais de 20 já tentaram, sem sucesso, uma ou mais vezes. Isso dá uma tentativa a cada 2 segundos, equivalente a 16 milhões de tentativas por ano. Então, há de se convir que tem que se atuar, né, os órgãos de saúde têm que atuar exatamente nessas pessoas que fazem as tentativas e não conseguem, porque são suicidas em potencial, né? Eles tentam, não conseguem, tentam. Então, se forem tratados pelos órgãos de saúde, com certeza eles não tentarão mais, estarão livres desse mal, que é o suicídio. Pelo ranking mundial, o Brasil ocupa a 70ª posição em morte por suicídio, em um ranking de 172 países. É a posição 113. Esses dados são de 2012. Para se ter uma ideia, quem ocupava em 2012 o primeiro lugar no ranking era a Guiana, com 42,2 casos para cada 100 mil habitantes. Segundo lugar, Coreia do Norte. Terceiro lugar, Coreia do Sul. Apesar desses grandes números, né, dessa quantidade absurda de casos, ainda existe muita subnotificação. Por exemplo, há uma morte causada por acidente, é colocado no laudo do atestado de óbito, morte causada por acidente com arma de fogo. Não é colocado lá que houve um suicídio, né? Acontece a subnotificação e no laudo é colocado acidente com arma de fogo. Na verdade, foi um suicídio. Acidente de trânsito, quando houve um suicídio, né? Deliberadamente uma pessoa suicidou-se com o veículo e é colocado acidente de trânsito. Uma overdose, coloca lá, overdose por drogas. Às vezes, overdose por medicamentos. Às vezes foi um suicídio e é colocado overdose por medicamentos. Eu estou dando exemplos. Ou, por exemplo, queda acidental. Quando uma pessoa, na verdade, ela não foi queda acidental. Por quê? Por que acontece muita subnotificação? O caso do suicídio é um estigma, causa um estigma para a família. Às vezes a família não quer divulgar que houve um suicídio, que houve um caso de suicídio na família. Então prefere subnotificar, colocar outro motivo da morte, que não seja o autoextermínio. A família, ela sente, além de sentir a dor da perda do ente querido que cometeu o ato, ainda sente uma sensação de culpa, porque poderia ter feito alguma coisa para evitar, né? Conversado, dado atenção à pessoa que está passando por aquela dor muito grande para cometer esse ato. Então, há aquele sentimento de culpa dos familiares. O interessante é que 90% dos casos de suicídio estão associados a patologias de ordem mental, que são tratáveis. Ou seja, em cada 10 suicídios, 9 dos que cometeram suicídio estão com uma patologia de ordem mental, um distúrbio psíquico, depressão, que é, na maioria das vezes, depressão. Né? Existem outros distúrbios mentais, mas a maior parte é depressão. Depressão é o que mais provoca suicídio.
dependência de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas também é outro caso. Esquizofrenia, distúrbio mental e transtornos de personalidade, né? Transtorno bipolar, esse tipo de... São esses mais ou menos os casos que mais acontecem com as vítimas de suicídio. A prevenção do suicídio, como eu falei, ela é feita através da informação. E é um caso de saúde pública, mas o governo federal, ele só tomou assim, atitudes relacionadas ao suicídio a partir de 2017. A partir de 2017, pela primeira vez, em setembro de 2017, 3 anos atrás, o Ministério da Saúde divulgou um boletim epidemiológico sobre suicídio. Foi a primeira vez. Foi feito também eles assumiram um compromisso com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de reduzir esse número de casos em 10% em 2017, até o ano de 2020, né? Até o final desse ano, de 2017, com os números que eles tinham em 2017, eles firmaram um compromisso para que em 2020 eles tivessem reduzido esses casos em 10%. Então, para isso foi criado essa campanha, Setembro Amarelo, que começou em 2015, mas foi dado mais incentivo a essa campanha. Foi feito também a expansão dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Nós temos aqui em Alagoinhas um CAPS, né? O Moacir, que, se eu não me engano, que está à frente. Nós temos nossa irmã Carol, também, que participa do CAPS. E é muito importante, né? Porque muitas pessoas, sem ter com quem conversar ou desabafar, se sentindo solitários e angustiados, deprimidos, procuram esses CAPs, recebem ajuda e conseguem sair desse estado e não cometem suicídio. Então, é de grande importância. Outro organização que também tem grande importância, que dá muita importância, que ajuda muita gente, é o CVV, é o Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida foi fundado em 1962, em São Paulo. Foi inspirada nos Samaritanos de Londres, uma organização de Londres chamada Samaritanos, que desenvolve até hoje o trabalho também com suicidas. Ela é uma ONG sem ligações políticas ou religiosas, é mantida exclusivamente por voluntários e conta com o apoio da mídia para divulgação. São 70 postos espalhados pelo Brasil, conta com 1.800 voluntários, recebe por ano, segundo o levantamento do CVV, 800 mil ligações anuais. Isso equivale a uma ligação a cada 40 segundos. Metade das ligações dura, em média, 50 minutos. E quem decide quando encerrar a ligação é quem liga. Então, e o voluntário está lá para ouvir o desabafo de pessoas que estão angustiadas, desesperançosas, que têm essa vontade de se livrar dessa dor, né? Quer acabar com aquela dor e pensam em se
em se auto-exterminar, em cometer o suicídio. Bom, aí você pergunta, quero ser voluntário do CVV. Como é que eu faço para ser voluntário do CVV? Bom, você tem que ter idade acima de 18 anos e existe um processo de seleção e treinamento para verificar se você tem aptidão para fazer parte do CVV. E qual é o principal aprendizado para você ser um voluntário do CVV? Escuta amorosa. Escutar apenas com amorosidade o paciente que, né, aquele angustiado que está ali ligando, aquela pessoa que está ligando. Escutar com amor, com amorosidade. Bom, podemos falar também sobre o grupo de risco, né? Quais são as pessoas que estão mais expostas ao suicídio? Primeiro, existem os fatores de risco. Quais são os fatores que levam uma pessoa a pensar em tirar a própria vida? Primeiro, transtornos mentais. E, em primeiro lugar, a depressão. Então, tem a depressão, tem a esquizofrenia, tem outros tipos de síndrome, né? Pânico, síndrome, e vários transtornos mentais, né? Tem outro fator também, são os abalos psicológicos causados por perdas recentes. Tem que se fazer a diferença entre depressão e tristeza. Logicamente que quando se perde um ente querido, se tem alguma perda, seja por um desencarne na família ou qualquer outro tipo de perda, existe um período de luto, existe um período de tristeza, né, que você se afasta dos amigos, mas passou aquele período, aí uns 30 dias, você volta à sua vida normal, volta a se relacionar com os amigos, a saudade continua, mas você saiu daquele período de tristeza. A depressão é diferente. A depressão, você não consegue sair desse clima de tristeza. Você começa a se isolar, se afastar da pessoa, entra naquela angústia, sente aquela dor, e aí, aquela dor lancinante, que só quem sente é quem sabe, e aí, você longe de se isolando, tem que procurar ajuda. E outro fator de risco são as restrições postas pela perda de saúde, né? Você tem as doenças incapacitantes, né? Às vezes a pessoa sofreu um acidente, ficou paraplégico, ou às vezes a pessoa descobriu que está com câncer, está fazendo um tratamento, ou descobre que está com poucas semanas de vida, ou meses de vida, e não consegue superar, né? Não consegue superar esse tipo de acontecimento, né? Uma doença incapacitante, uma doença terminal, e aí também entra nesse clima, né? Bom, com relação ao grupo de risco, né, quem é que está mais exposto? Bom, primeiro, homens de 15 a 35 anos. Esse é um grupo que, pelas estatísticas, é o grupo que mais são vitimados pelo suicídio. Homens de 15 a 35 anos ou com mais idosos acima de 70 anos. 70, 75 anos também também grupo de risco. Os residentes em áreas urbanas, né, pertencem ao grupo de risco, porque quem mora na zona rural, por exemplo, se suicida menos do que quem mora na zona urbana. Desempregados e aposentados.
Aqueles que são isolados socialmente, né? Então aí a gente entra na questão do idoso, por exemplo, são isolados, né? As pessoas também que estão incapacitadas fisicamente, de locomoção, às vezes também são isoladas socialmente, né? E pessoas que têm problemas psíquicos, que também já tem aquela depressão, solteiros, né? E separados, né? A família tem um grande incentivador da manutenção da vida. Então, o solteiro e separado são mais sujeitos a cometerem suicídios. Migrantes, né? Migrantes, pessoas que saem de outras regiões, né? Também se sentem isolados, né? Vêm de outros países, vêm de outros estados, e, logicamente, como eu falei, se sentem isolados, às vezes não são muito comunicativos, são tímidos, e aí entra naquele clima. Outro fator de risco, outro grupo de risco, os que já tentaram se matar ao menos uma vez. E ser portador de um transtorno mental. Então podemos citar depressão, alcoolismo, idade avançada, né? Jovens, povos indígenas, também tem acontecido muito com indígenas, principalmente dos 10 aos 19 anos. O que acontece com o indígena? O indígena, ele quer ascender culturalmente, ele quer estudar. Então, ele vem para a civilização para estudar, né? E aí, ele não é absorvido pela cultura da civilização, não é bem aceito, o índio, e quando ele volta para a tribo, ele já não é mais aceito como índio. Então, ele fica naquele dilema, né? Essa questão aí ele não é aceito pela civilização, volta para a tribo, para o local dele, de origem, e ele já é visto de outra maneira. Ele também é estigmatizado, ele sofre preconceito dentro da aldeia, e isso causa esse transtorno, e ele vem ocorrendo muito, né? Já foi feito um levantamento que houve muito caso de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Militares e policiais, né, por causa do estresse que eles, né, esse estresse que eles têm, homossexuais, né, exatamente por causa do preconceito, agressão à mulher, a mulher que sofre agressão sempre do seu parceiro, se ela não tiver um atendimento, uma assistência, ela também pertence a esse grupo de risco, pode cometer suicídio. E o hiperconsumo. Esse também é um levantamento. O hiperconsumo é aquela pessoa que quer comprar e não se sente satisfeito, não satisfaz nunca aquele consumo, e é também um fator de risco. Como é que se pode fazer uma prevenção? Bom, a prevenção é procurar afastar o que seja objeto para a prática do suicídio. Então, essa questão da liberação das armas, por exemplo, essa liberação, muita gente com arma de fogo em casa, é provável que aumente a taxa de suicídio, porque utilizando esse método com arma de fogo. No campo, existe muito suicídio provocado pela ingestão de agrotóxicos. Então, também, eles controlam esses agrotóxicos no campo, né? Remédios, também medicamentos, que tomado em excesso também provoca suicídio, é controlado. Gases, houve muito suicídio provocado pelo gás de cozinha. Em certos países, eles modificaram a estrutura, né, do gás, para que não provocasse
a morte. E o universo digital, né? O universo digital aí é a internet, né? Principalmente os jovens. Alguns anos atrás, teve um site aí, que estava com o chamado Baleia Azul, que incentivava jovens, adolescentes, ao suicídio. Então, não só Baleia Azul, como tem vários sites incentivando o suicídio, e isso também é feito um controle pelos órgãos responsáveis. Bom, informação, eu acho que já é bastante. Muita informação. Vamos passar agora para a visão espírita sobre o suicídio. Bom, em regra, Allan Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, uma das obras básicas, O Céu e o Inferno, Esperanças e Consolações, Allan Kardec diz: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida. Por isso, que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra. Razão bastante para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém pede a infração a essa lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Então, essa foi a informação que Allan Kardec nos trouxe no livro, na obra O Céu e o Inferno. Nós temos deveres a cumprir na Terra. Nós estamos aqui, o nosso objetivo é cumprir uma programação reencarnatória. Temos o nosso tempo aqui e temos que cumprir esse tempo. E não podemos abreviar esse tempo sob pretexto algum. Entretanto, nós temos o nosso livre-arbítrio. Não é impedido que se autoextermine. Entretanto, essas pessoas estão sujeitas às suas consequências. Habitamos um mundo que se encontra em transição, de provas e expiações para um mundo de regeneração, mas que a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Nos diz Leon Denis que a dor é uma lei de equilíbrio e educação, e o sofrimento a necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Então, gente, olha, não existe ninguém que esteja encarnado aqui neste planeta que não tenha o seu momento de dor e sofrimento. Não existe ninguém. Todos nós estamos sujeitos às dores e aos sofrimentos. Entretanto, temos que superar esses momentos de tristeza. Temos que encarar frente a frente esses problemas, essas angústias, essas tristezas. Joana de Ângeles nos diz: fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Então, não adianta nós fugirmos. Temos que enfrentar o problema. Com certeza sairemos. Mas como é que os espíritas lidam com o suicida? Como é que nós devemos lidar com a pessoa que está enfrentando
essa angústia, essa dor lancinante. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito. Ao nos depararmos com uma pessoa nessa condição, devemos simplesmente ouvir o seu desabafo. Não devemos interromper para tentar doutrinar essa pessoa que está sofrendo. O certo é ouvir, como lá o CVV age, a ouvir com amorosidade, oferecer o ombro, porque a pessoa está ali para desabafar, para falar o que lhe aflige, o que lhe consome a alma, essa dor que ela sente, que nós não temos ideia, né? Que dor é essa que ela sente? Inclusive, eu até vou falar aqui sobre alguns mitos relacionados ao suicídio, voltando. Um mito, por exemplo, cão que ladra, cão que late não morde. Ou seja, as pessoas que falam que querem se suicidar não vão. Olha, aqueles que falam abertamente sobre sentimentos e planos podem sim cometer suicídio. Outro mito, se alguém deseja se matar, não há nada que possa ser feito. Falso. Há sim o que possa ser feito. Como foi dito, 90% dos suicídios são por problemas psíquicos tratáveis. Então, nós temos profissionais, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, que estão preparados para receber essas pessoas com esses problemas de depressão ou outros problemas mentais, psíquicos, e tratar, né, através do medicamento, como psiquiatra, através do medicamento, através da terapia, da psicoterapia, né, da escuta, porque o que o terapeuta faz é escutar. Assim como nós, espíritas, podemos oferecer o atendimento fraterno, e a pessoa vem e conversa, né, e desabafa. O psicoterapeuta, o psicólogo, eles também estão ali para só que eles são especialistas, eles estão especializados para dar um atendimento profissional. Não é o atendimento que nós espíritas damos no atendimento fraterno, né? Eles têm conhecimento para dar uma orientação, né, fazer uma abordagem especializada. Bom, devemos agir com muito amor e respeito, e nós, agindo com amor e respeito, nós estamos sendo instrumento que a espiritualidade maior utiliza para desanuviar a crise, interromper a corrente de pensamentos suicidas, resgatar aos poucos a lucidez e a vontade de viver do nosso irmão que está passando por esse sofrimento. Então, nós estamos ali oferecendo amorosidade, apoio emocional, mas a espiritualidade está agindo, né? Está ali dando um passe magnético. A espiritualidade está conosco, está com o nosso irmão que está em sofrimento. Lá na obra O Céu e o Inferno, porque a obra O Céu e o Inferno são depoimentos de desencarnados, e tem muitos deles que são suicidas. Então, muitos desencarnados se comunicaram através da mediunidade dos médiuns que atenderam a Kardec, e muitos deles trouxeram, né, aqueles depoimentos. E Kardec, lá no Céu e Inferno, ele novamente nos informa que o sofrimento dos suicidas é inevitável
e varia de acordo com as motivações, as influências espirituais, o grau de conhecimento, o nível evolutivo e até o gênero de morte. Então, nós temos aí, quando se fala mutação, influência espiritual, é um obsessor que está influenciando para que o obsidiado cometa o suicídio. Então, são motivos, né? São essas motivações que levam ao suicídio. Então, existe assim, o grau de responsabilidade que há em os suicidas. Desse modo, por exemplo, um esquizofrênico que decide se matar no auge de um surto psicótico difere bastante de um suicida que age de forma fria e calculista, sem nenhum tipo de patologia, sem nenhum problema de ordem mental ou distúrbio psíquico. E esse suicida, né, comete o ato. Então, o nível de responsabilidade é muito maior, né? Quando há o desencarne, logicamente que o sofrimento é maior, a pena, né? O nível de sofrimento é maior. A maior dor de um suicida se dá quando ele percebe-se vivo, né? Quando ele tira a própria vida e ele percebe-se vivo. Ou seja, ele percebe que a morte não existe. E que a dor que ele estava sentindo, que o afligia, foi agravada pelas consequências do ato cometido. Então, a dor ele vai aumentar. Ao invés de ele se livrar da dor, ele agora vai ter a consequência do ato. Então, ele vai ter a dor que ele estava sentindo, mais a consequência. Né? Bom, esse tipo de suicídio é o suicídio chamado suicídio direto. Existe também o suicídio indireto, o inconsciente. Né? Quem leu Nosso Lar, nós estamos estudando Nosso Lar, viu que o André Luiz, ao desencarnar, ele passou 8 anos numa região em sofrimento, e depois foi informado que ele foi um suicida. Esse suicídio indireto acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais do nosso corpo físico, antecipando precocemente o nosso retorno à pátria espiritual. Então, por exemplo, tabagismo. Você, quem fuma, né? Compra uma carteira de cigarro e está lá. Fumar é prejudicial à saúde, fumar provoca câncer, tem várias informações, tem uma caveira lá, e tem as informações lhe dizendo que aquilo ali faz mal à saúde, provoca câncer, né, efizema pulmonar, vários outros problemas de saúde, e o sujeito continua fumando. Então, a gente diz que é indireto, né, que é inconsciente, mas, na verdade, há uma consciência que ele sabe que ele está abreviando o período de reencarnação dele ali, fumando, né? Bebidas alcoólicas em excesso, drogas lícitas e ilícitas, excesso de alimentação. Não devemos esquecer também, né, que comendo demais você também está sobrecarregando seu organismo, também provoca sedentarismo exacerbado, né, que não faz nenhum tipo de atividade física, de forma alguma, também está abreviando. E a busca frenética pela boa forma, com excesso de carga nos exercícios. Então, não é só o sedentarismo, também é aquele que, procurando a boa forma, se excede na carga nos exercícios físicos, provocando também um mal ao corpo. Outra coisa que é importante, que a doutrina espírita também aborda muito, é com a questão da psicosfera. Para o tratamento da depressão, é importante realizar o tratamento convencional,
com o uso de remédios controlados e a psicoterapia. Então, procurar o psiquiatra é importantíssimo, né? E o psiquiatra vai fazer o tratamento medicamentoso e vai lhe indicar, né? Sugerir o acompanhamento pelo psicólogo, fazendo psicoterapia. Porém, o Espiritismo recomenda também o saneamento da psicosfera do depressivo com a fluidoterapia, ou seja, o que é a fluidoterapia? A aplicação de passes magnéticos. Mas aí, bom, eu não sou espírita, eu não sei o que é psicosfera. O que é a psicosfera? Não sou o caso eu, né? Eu falo assim, quando uma pessoa não é espírita, não tem conhecimento desse termo psicosfera. O que é psicosfera? Psicosfera é um campo eletromagnético que envolve a todos os encarnados e desencarnados. Nós somos como se fosse uma bateria, né? Nós emitimos, né? Vibrações, né? Temos um campo eletromagnético, tanto o encarnado como o desencarnado. E esse campo, chamado psicosfera, reflete nossa realidade evolutiva, nosso padrão psíquico, nossa situação emocional e o estado físico no momento, né? Inclusive, eu tive problema de coluna, né? Eu tomei a medicação para tratar a coluna, mas também fiz o tratamento com o passe magnético, foi excelente para mim, né? Eu tratei também a minha psicosfera, né? Melhorando esse campo vibratório, né? Eliminando cargas negativas, aí melhorei bastante, né? Bom, quem sofre de depressão emite ondas de baixo teor vibratório, atraindo a ação de eventuais espíritos obsessores. Vou ter que acelerar um pouco o tempo, né? A qualidade de nossa psicosfera define a nossa qualidade de vida nos dois planos da existência. No livro Missionários da Luz, o instrutor André Luiz, o instrutor de André Luiz, Alexandre, afirma que a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Daí a importância da orientação evangélica vigiai e orai. Temos que estar vigilantes. A doutrina espírita recomenda também o culto do evangelho no lar, né? Essa prática do evangelho no lar é feita semanalmente. Quando realizada de forma sincera, ela tem um efeito de uma bela faxina vibratória em nosso ambiente doméstico. Bom, o suicídio também provoca danos ao perispírito. A violência cometida contra o próprio corpo físico determina estragos no perispírito que levarão algum tempo, em alguns casos mais de um século, para serem completamente sanados. É inevitável que as lesões perispirituais causadas pelo suicida determinem limitações importantes na estrutura do corpo físico e em uma ou mais encarnações. Então, o espírito, quando ele lesiona o perispírito, quando ele reencarna, ele vai fazer aquela lesão. Foi tanto que Chico Xavier, em entrevista a Hebe Camargo, em 1985, ele fez um comentário, ele disse: se uma pessoa espatifou o crânio e o projeto atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingir determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam, né? Ele vem com a paralisia cerebral. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, vem com a disposição para o efizema. Quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada vem mais fraca. E com uma simples queda, a criança é acometida pela paraplegia, fica paraplégica. Bom, é importante falar também do umbral. Eu comentei que o espírito André Luiz, ele passou 8 anos numa região. Essa região é conhecida na doutrina espírita como umbral.
A doutrina espírita nos informa que não existe penas eternas. Na verdade, é a nossa consciência que tem o poder de nos condenar a suplícios eventualmente muito dolorosos em função dos erros que cometemos. Deus não seria soberanamente justo e bom, quase que não sai, né? Que são atributos da divindade, se não oferecesse às criaturas a chance de arrependimento e do refazimento de seus atos, para que seja reconfigurados seus destinos. Assim sendo, quanto tempo um suicida leva para recompor-se desta perturbação que acomete após o gesto extremo? Bom, cada caso é um caso, né? Vai depender da responsabilidade sobre o ato, como eu comentei, né? O esquizofrênico, no surto psicótico, tem menos responsabilidade do que uma pessoa que comete o ato deliberadamente. Bom, essa autocondenação moral, determinada pela consciência em seu nível mais profundo, precipita o suicida na direção de um ambiente magneticamente compatível com seu psiquismo, desequilibrado e culpado. Esse ambiente, situado nas imediações da Terra, recebe o nome de umbral. Bom, além dos suicidas, o umbral é o destino de legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, não só suicidas, tem lá outras almas lá, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Porém, esses espíritos desencarnados permanecem nesse umbral, né, em determinado período, mas mesmo em situação extrema de angústia e desespero, nós nunca estamos sós. Após tomarem consciência dos erros cometidos e seguido do arrependimento sincero, esses espíritos, eles serão resgatados, socorridos. Existem legiões de trabalhadores para esse fim. Serão levados para colônias de tratamento e vão recuperando lentamente a consciência até compreenderem a gravidade da situação em que eles mesmos determinaram para si, a partir desse ato do suicídio, e inicia-se nesse momento iniciado o preparo para uma nova encarnação, né? É levado para uma colônia, é tratado e aí então começa o planejamento, uma programação para uma nova encarnação. Bom, enfim, finalizando, nós temos que nos lembrar da divina providência. Quando nos sentimos nos limites das forças, desafiados a buscar coragem onde não imaginamos ter, nos esquecemos de que a divina providência jamais nos abandona. Nossos guias e mentores, bem como nossos amigos espirituais, estão sempre por perto, nos amparando, encorajando a seguir em frente, inspirando novas possibilidades e outras saídas, ou pelo menos diferentes maneiras de encararmos os mesmos problemas. Envidarão esforços possíveis, incansáveis e vigilantes, mas em respeito a nós, ao nosso processo evolutivo, jamais tomarão qualquer decisão em nosso lugar. Para que haja mérito, é preciso haver também a responsabilidade da escolha. Ocupar-se. Bom, o que devemos fazer, então, para evitarmos esse tipo de situação? Devemos nos ocuparmos com atividades úteis, de preferência, auxiliando desinteressadamente o próximo. Esse auxílio ao próximo constitui precioso remédio para a alma, elevando a nossa vibração, melhorando a nossa sintonia. E esses atos, eles trazem reflexos importantes para o nosso humor. Nossa autoestima se eleva. Quando nos candidatamos a uma obra voluntária ou assistencial, os minutos que dispensamos na direção do outro são valiosos momentos de trégua em relação a questões que nos perturbam e nos angustiam.
Esse é a essência, o sentido mais profundo, essa é a essência e o sentido mais profundo da expressão fora da caridade não há salvação. O mais importante é perceber que nenhum mal dura para sempre. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa. Se hoje te parece desagradável e angustiante, espera e confia. A melhor saída é a vida. Viver é a melhor opção sempre. Essa é a mensagem que eu trago para vocês, para mim e para vocês, né? É a valorização da vida sempre, né? Lembrando dos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nosso Divino Mestre Jesus, que nos acompanha sempre, e sempre pensando, orando, pedindo ajuda, e procurando nossos amigos encarnados, né? Para desabafar, uma pessoa de sua confiança, se abrir, sair do isolamento, procurar ver as belezas naturais, né? Esse meio ambiente maravilhoso que está aí a nos oferecer essas maravilhas, os pássaros, as flores, né? As nossas belezas naturais, as pessoas alegres que estão sempre motivadas, devemos procurar essas companhias. Bom, gente, chegamos ao final. Agradeço a caridade de vocês me ouvirem até agora. Neste momento, eu vou proferir a prece de encerramento. Pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, nos abençoe, esteja sempre conosco, nossos mentores espirituais, nosso espírito protetor esteja sempre conosco. E a prece dai-nos força, Senhor, para aceitar com serenidade tudo o que não possa ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz para todos e fiquem com Jesus.